O sonho de muitas pessoas é de se tornar uma pessoa rica, ter muito dinheiro, morar em uma mansão e poder viajar o mundo inteiro sem ter que se preocupar. Uma coisa que nós sabemos é que para se tornar rico é necessário muito trabalho e esforço, ou então nascer herdeiro. Porém, existem algumas pessoas que eram pobres e que se tornaram ricas do dia para a noite. Será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver pessoas que ficaram ricas por acaso. Então já vai deixando seu like, clica aí nesse botão do gostei e já se inscreve também aqui embaixo se você não for inscrito, para você não perder nenhum vídeo do canal. Todo dia tem 2 vídeos novos, então clica aí embaixo em se inscrever e ativa aí a notificação para você não perder eles. Agora, vamos lá pra gente conhecer essas pessoas que ficaram ricas do dia pra noite. Eric Fineman é o nome de um jovem norte-americano que no ano de 2011 pediu à sua avó emprestado $1000 para que ele pudesse fazer uma compra na internet. Aparentemente a avó dele é bem gente boa, já que sim, ela emprestou esses $1000 e o que ele fez foi pedir ao seu irmão para comprar tudo em Bitcoin. Naquela época, a moeda valia $12. Passado algum tempo, o preço dela subiu para $1.200. Valorizou 100 vezes. Os $1000 que ele pegou emprestado com a avó se tornaram $100.000. Ele pegou os 1000, devolveu para a avó, e quando ele tinha apenas 15 anos de idade, ao invés dele pegar esses $100.000, comprar um baita computador, isso e aquilo, não. Ele pegou toda essa grana e começou uma escola educativa online. Ela se chama Botango e liga alunos a professores online. Logo então, ele transformou os $100.000 em $1 milhão. Bitcoin. I just thought it was just such an amazing tool, it's going to be really big. E você pensa que acaba aí? Não. Em 2015, um investidor queria comprar a escola dele. Ele tinha 2 formas de pagamento para escolher: 300 bitcoins ou $100.000. Eric optou pelos bitcoins e vocês já sabem o que aconteceu, né? Subiu de $1.200 para mais de $40.000. E isso fez, obviamente, ele se tornar muito rico. A fortuna atual é de $24.500.000. Um pescador filipino estava tranquilão fazendo o trabalho dele quando ele atracou a sua embarcação perto de um penhasco na ilha de Palawan. Ao puxar a âncora do barco para ir embora, ele percebeu que a âncora estava presa, não se soltava. Então, ele teve que mergulhar para tentar desprender. Chegando no fundo, ele descobriu que era uma pedra gigante que estava em cima da âncora, impedindo ele de se soltar. O homem então pegou essa pedra, colocou no barco e foi embora. Até aí, ele não sabia que se tratava de uma pérola. Um certo dia, a casa dele pegou fogo. Como ele não tinha mais condições de comprar um outro lar, ele decidiu vender tudo o que havia sobrado da casa dele, para que ele tentasse financiar uma outra casa. Ele então pegou a pérola e foi tentar descobrir quanto ela valia. E adivinha só, essa pérola gigante vale $100 milhões. Ipinagkatiwalan ang higanteng perlas. Sabi niya sa akin, in our native tongue. O cara literalmente era milionário e não sabia. Inclusive, essa pérola que ele encontrou é a maior pérola já encontrada pelo ser humano. Ele conseguiu vender essa pérola e pegou $100 milhões e provavelmente deve estar tomando aquelas bebidas que vem dentro de um abacaxi tranquilão na frente de uma praia. Um canadense chamado Jerry Kinot quase perdeu a chance de se tornar um milionário. Ele havia comprado um bilhete na loteria e colocou ele na carteira junto com os cartões de crédito. O problema é que ele havia se esquecido que jogou na loteria. Passaram-se 3 meses até que um dia ele foi até uma loja de conveniência para comprar um refrigerante. Ele tinha esquecido o seu cartão principal de crédito que ele utiliza no dia a dia, então ele foi pegar os outros. Ele encontrou o bilhete que ele jogou. Por curiosidade, mesmo tendo passado muito tempo, ele falou: cara, eu vou dar uma olhada. Vai que eu estou milionário. E sim, ele estava milionário. Forgot about it until this month
when he was in Winnipeg, and then he was like, just, I don't know, he opened his wallet, he saw it there. Se tivesse passado mais algumas semanas, ele teria ficado sem o prêmio, que era de 20 milhões de dólares, no caso, 100 milhões de reais. Jerry disse que planeja construir vários chalés em torno do lago Big Stone, para que ele possa abrir uma espécie de hotel e ganhar mais dinheiro ainda. Um designer do Rio de Janeiro se tornou da noite para o dia a pessoa mais rica do Brasil. Para você ter uma ideia, na época, o banqueiro dono do Banco Safra tinha 98 bilhões em fortuna. Já ele, da noite para o dia, recebeu um depósito de 120 bilhões de reais. Ele achou aquilo muito confuso, porque quem erraria os dígitos da conta para depositar um dinheiro desses? Eis então que ele descobriu que, na verdade, houve uma falha no banco. Se ele quisesse comprar qualquer coisa, se ele quisesse comprar um carro à vista, ele conseguia. Porém, ele não fez isso. Paulo saiu do cheque especial para a posição de homem mais rico do país. Não durou muito tempo a riqueza dele, mas pelo menos ali durante 2 dias, até que o banco corrigisse o problema, ele era a pessoa mais rica do Brasil. Alex Steele é um norte-americano que estudava administração em uma faculdade particular lá dos Estados Unidos. Ele estava passando por problemas financeiros, estava literalmente sem grana para pagar a faculdade. Não conseguia arrumar emprego nenhum, não conseguia bico, não conseguia nada. Então, para tentar arrecadar dinheiro, ele teve uma ideia que o tornou milionário. Basicamente, ele criou um site que se chama The $1 Million Homepage, e nesse site existiam 1 milhão de pixels. Se você não sabe o que é pixel, são os quadradinhos bem pequenininhos das fotos. Se você colorir esses quadradinhos de uma forma correta, poderá formar uma imagem. Enfim, ele começou a vender os pixels por $1 cada. Como eram 1 milhão de pixels, se ele conseguisse vender tudo, ele ficaria milionário. E foi isso o que ele conseguiu. O site dele rapidamente se tornou viral, um dos mais acessados na época. Muitas empresas começaram a comprar os pixels para inserir anúncio dentro do site. E isso fez com que impulsionasse mais ainda o valor do pixel. Para você ter uma ideia, os últimos foram vendidos no eBay por $38 mil cada. What would be a bold goal, you know? So I wrote down this, how could I become a millionaire? Ele conseguiu muito mais do que $1 milhão. Não se sabe ao certo quanto ele arrecadou no total, mas se sabe que ele não precisa se preocupar o resto da vida. No início desse ano, um meteorito caiu no interior de Minas Gerais. Após a queda, um morador local encontrou o meteorito. E aí você deve estar pensando, meu Deus, o cara tá feito na vida. Pois é, ele realmente estaria feito na vida se ele tivesse feito as coisas da forma correta. Isso porque o cara achou o meteorito e ao invés de deixar ele intacto, o que qualquer ser humano faria, não. O cara pegou e simplesmente lavou com detergente. Como se já não bastasse ele ter lavado o meteorito, ele ainda por cima anunciou na OLX por R$15 mil. Levou para casa e deu um banho com detergente e escovão. R$15 mil eu sei que não deixa ninguém rico. Ele perdeu a oportunidade. Para você ter uma ideia, um meteorito chega a custar 1 grama R$5.500. Provavelmente esse meteorito deveria pesar uns 5 quilos, 6 quilos, dependendo dos elementos que compõem ele. Fazendo umas contas rápidas, valeria R$16.500.000, mas eu acho que foi por água abaixo. Um dos programas mais conhecidos da televisão é o Trato Feito. Ele faz parte do canal History e é basicamente um programa onde o Rick é dono de uma loja que compra artigos históricos e revende eles. Em um dos programas, um participante foi até a loja do Rick e tentou vender um cartão de visita do Abraham Lincoln, que no caso foi o 16º presidente dos Estados Unidos. A princípio, o Rick pensou que era falso, então ele chamou um especialista para avaliar aquele cartão de visita, que estava intacto, e ainda por cima era autografado pelo próprio Abraham. Depois de avaliado, foi constatado que era original e verdadeiro, e que o valor era de $150 mil.
O Rick ofereceu 100 mil dólares, já que ele precisava ganhar uma grana em cima dele, e o trato foi feito. Foi comprado por 100 mil dólares esse cartão de visita, mais de 500 mil reais. Então, Rick, eu acredito que isso foi realmente autografado pelo nosso 16º presidente. O mais curioso de tudo é que esse cartão de visita foi comprado em uma venda de garagem lá dos Estados Unidos, o que é muito comum por lá. Vamos supor que você tenha várias coisas que você não usa mais em casa. Você coloca tudo na sua garagem e coloca à venda. Ele comprou por 30 dólares e conseguiu todo esse dinheiro. Você por um acaso se considera uma pessoa sortuda? Duvido que você tenha mais sorte do que o Edésio Nascimento, que ficou conhecido no Brasil todo como o milionário do brega. Esse apelido é devido ao fato dele ser um cantor do estilo de música brega, que estava se tornando muito conhecido lá no Maranhão. Só que o que realmente impulsionou a carreira foi quando ele ganhou 2 vezes na loteria em menos de 3 meses. Para você ter uma ideia, até mesmo o Domingo Espetacular foi atrás dele, já que a chance disso acontecer é baixíssima, baixíssima mesmo. Ele conta que jogou em 2 bolões no ano passado e que os 2 que ele jogou foram premiados. Se somar o valor total das 2 premiações, dá mais de 2 milhões de reais. Edésio recebe a gente meio sem jeito, por estar de short e camiseta. Graças ao dinheiro, ele conseguiu comprar carro, comprou jet ski, ajudou a impulsionar a carreira, já que é gasto bastante dinheiro para fazer videoclipes. Enfim, isso foi uma forma dele gerar mais dinheiro ainda. Em outubro do ano passado, um pescador tailandês de 56 anos encontrou um vômito de baleia que pesa mais de 30 quilos. Mas você deve estar pensando, vômito de baleia? Que coisa nojenta! Na verdade, não, pessoal. O vômito de baleia vale muito, muito mesmo, já que ele é bem raro. Muitas marcas famosas de perfume utilizam o vômito de baleia na composição dos perfumes, já que uma das substâncias que contém no vômito da baleia é extremamente cheirosa e faz com que o perfume dure muito mais tempo. Por conta disso, esse vômito de baleia de 30 quilos que eles encontraram vale mais de 1 milhão de libras, no caso mais de 7 milhões de reais. E é muito usado, inclusive, pela indústria farmacêutica para fazer a fragrância de um perfume. E o mais incrível é que isso foi na sorte. Os pescadores estavam voltando para casa. Eles haviam terminado a pescaria, estavam bem cansados. Só que então eles avistaram algo branco boiando na água. Eis então que um deles falou para irem até aquela coisa flutuando. Como é uma coisa extremamente rara, os outros falaram que era perca de tempo para ir embora, que estavam cansados. Mas mesmo assim, eles foram atrás desse vômito de baleia e sim, eles encontraram. Um empresário, dono de um restaurante lá em Goiânia, recebeu por engano um depósito de 18 milhões de reais em sua conta bancária. Na verdade, houve um erro no banco e foi depositado esse valor na conta de mais de 400 pessoas. Só que o que é mais curioso nessa situação é que o dono do restaurante, ao invés de ficar preocupado porque depositaram essa quantidade na conta dele, não. O homem pegou a grana e foi para uma loja de carros e comprou uma Porsche novinha para ele dar umas voltas. Uma outra coisa também que ele fez foi realizar inúmeras transferências bancárias para contas de amigos, familiares, para que quando o banco visse o erro, não conseguisse tirar o dinheiro dele. Todas as outras 400 pessoas não gastaram nenhum real. Só ele que torrou uma boa parte da grana. O que você faria se alguém depositasse 18 milhões de reais na sua conta bancária? Mas ele acabou se dando mal. O banco acionou a Polícia Civil para realizar uma investigação. Eles apreenderam o carro e também bloquearam todas as contas bancárias que foram realizadas transferências. Dependendo do que a polícia decidir, ele pode pegar até mesmo 11 anos de cadeia. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão, valeu, falou e tchau!